Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 13. Eu vou ler a partir do verso 18, mas antes da gente ler, porque é uma história um pouco grande, é uma parábola de Jesus e ela tem duas partes. Eu vou explicar, eu vou contar um resumo da primeira parte, depois a gente vai ler a partir do verso 18 a segunda parte. Mateus 13, verso 18 em diante, é a famosa parábola do semeador. Jesus era um contador de histórias. Jesus era um rabino que ensinava através de exemplos. Ele contava a história. Era a forma mais fácil, e é a forma mais fácil de se aprender até hoje, dando exemplos, ensinando, colocando em prática no dia a dia. Eu vejo muitas vezes alguns teólogos bem intencionados, homens e mulheres de Deus que entendem muito da palavra e que querem fazer uma teologia pública, expondo a Bíblia, contando fatos, aliás, contando apenas o que está no texto e não trazendo a aplicabilidade no dia a dia da pessoa. Jesus não era assim. Jesus ensinava, mas trazia para a aplicabilidade do dia a dia. E em Mateus capítulo 13 a gente encontra uma dessas parábolas. Ela também está descrita em Marcos, também está descrita em Lucas. A parábola do semeador. Jesus conta que um semeador saiu, uma pessoa que foi plantar, saiu para semear uma semente e parte daquela semente caiu à beira do caminho. E aves de rapina vieram e comeram aquela semente e caiu à beira do caminho. Outra parte caiu em meio a uma terra rochosa, cheia de pedras. E ela até penetrou aquela semente, começou a germinar, não sei como é que fala isso. Mas quando o sol saiu, por essa planta não ter raiz, não for profunda e não tinha lá umidade na terra, o sol veio e queimou aquela planta. Outra parte caiu entre os espinhos, e quando nasceu, os espinhos cresceram junto com aquela planta e sufocou aquela planta ao ponto de matá-la. Mas uma outra parte caiu em terra boa e germinou e deu fruto a 100 por 1. E Jesus dá a entender que então que existem 4 tipos de pessoas que ouvem a mensagem do reino. E eu gosto de usar Mateus, diferente de Lucas e de Marcos, nessa parábola, porque Mateus ele descreve que Jesus fala, e a gente vai ler, que é a mensagem do reino, é a palavra do reino. Não é só o evangelho sendo pregado, é a palavra do reino sendo pregada. Então vamos ler a partir do verso 18. Os discípulos depois perguntam para Jesus para que ele viesse a explicar o que significa aquela parábola. Jesus começa a explicar. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Verso 23. Enquanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60, 30 por 1. Diga comigo assim: glória a Deus pela palavra de Deus. Portanto, Jesus, depois que os discípulos perguntam para ele o que significa essa mensagem que o Senhor está falando, e por que o Senhor fala tanto em parábolas, Jesus começa a explicar o que significa essa mensagem que ele deu, essa história que ele contou. Ele era um contador de história. E a mensagem do reino é a expressão que Mateus usa. Mateus
ele traz alguns detalhes, ele é rico em detalhes, não tanto quanto Lucas, mas ele é rico em detalhes, ele é o único que usa essa expressão. A mensagem do reino é aquela que você escuta domingo após domingo, é aquela que você escuta quando você vai à igreja, e com o coração aberto e com a mente aberta, você está ouvindo aquela palavra, aquela mensagem que está sendo pregada, ensinada, o texto que está sendo ministrado. É a mensagem que traz transformação, é a mensagem que traz restauração, é a mensagem que traz nova vida, é a mensagem que nos toca, às vezes de forma profunda, às vezes nem tanto, mas ela está sendo lançada, ela está sendo pregada, ela está sendo ministrada, ela causa algo em nós, ela chama a nossa atenção. Essa é a mensagem do reino. E algumas pessoas, ao ouvir essa mensagem do reino, a mensagem, a semente entra, germina e gera frutos. É claro que Deus quer que nós sejamos como essa terra, que o nosso coração seja boa terra, que ouçamos o que Ele quer falar conosco, que ouçamos a mensagem que Ele quer pregar, e essa mensagem venha germinar no nosso coração e venha frutificar. É claro que Deus quer que a gente seja esse tipo de pessoa, é óbvio que Ele quer, mas para isso eu preciso evitar ser outro tipo. Para isso eu preciso trabalhar no meu coração, para que o meu coração não seja os outros 3 tipos. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Faz assim com a mão. Então vamos lá. A primeira que a Bíblia diz, que Jesus conta aqui, é aquela que caiu à beira do caminho, e as aves de rapina. E aves de rapina na Bíblia sempre traz uma conotação de coisas ruins, ou de algo que vem roubar, algo que Deus está produzindo no nosso coração, que Deus está fazendo no nosso coração. A Bíblia diz que quando Abraão preparou o seu primeiro sacrifício, no seu primeiro altar, que Deus aparece para ele, ele tem que expulsar as aves de rapina que querem roubar aquele sacrifício, aquela oferenda que ele estava ofertando a Deus, que fazia ele ter intimidade com Deus. As aves de rapina sempre aparecem na Bíblia desta forma. E diz que aquela mensagem que caiu à beira do caminho foi roubada pelo maligno. E a Bíblia deixa claro que é o maligno. Jesus deixa claro que é o diabo, é o maligno. Ele vem para roubar a semente que foi lançada à beira do caminho. Mas veja, irmãos, deixa eu tentar te explicar algo para você entender. E não é à toa que Jesus usa uma figura de linguagem aqui. Ele usa aves de rapina, ele usa uma águia, ele usa uma ave que vem para... que é predadora. O diabo, ele não se apresenta a nós de chifres, vermelho, com rabo, com tridente na mão, ou um monstro terrível diante da gente. Ele não se apresenta assim, ele não é bobo. Como diria Raul Seixas, ele nasceu há 10 mil anos atrás. Ele entende muito mais da humanidade do que a gente pensa. Ele é uma pessoa, ele é uma figura, ele é um ser espiritual, melhor dizendo, não é uma pessoa, ele é um ser espiritual que entende muito da humanidade, porque ele convive com a humanidade há muito tempo. Ele nunca vai se apresentar a você como um monstro terrível, porque se ele se apresentar como um monstro terrível, ou como uma pessoa má, você provavelmente vai rejeitá-lo ou vai fugir dele. Então ele vai usar de estratégia. Para roubar a semente que foi lançada no seu coração, ele vai se apresentar como uma moça muito bonita. Para roubar a semente que foi lançada no seu coração, ele vai se apresentar como uma pessoa muito inteligente, que faz um carinho na sua cabeça quando o seu marido te trata mal dentro de casa. Ele vai se apresentar como uma pessoa que você quer alcançar os padrões intelectuais dela, ou os padrões econômicos dela, ou os padrões de riqueza dela. Você olha para ela e fala: poxa, eu queria tanto ser ele se veste tão bem, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai se apresentar como um amigo, que vem roubando a semente devagarinho, devagarinho no seu coração, e você nem percebe. E aí ele já está falando mal das coisas de Deus, e você nem percebe, porque ele é tão bacana, ele é tão legal. Irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês: todo malandro é gente boa. Entenda isso, todo malandro é gente boa. Tinha até uma piada antigamente nos bancos aqui, falava-se antigamente aqui nos bancos, que quanto mais a conversa era boa, mais tinha que fechar o cofre.
Quanto mais gostava, o gerente mais gostava da conversa, mas tinha que fechar o cofre, porque o negócio estava feio. O diabo, ele se apresenta assim, ele vem roubar a semente assim, é de alguém bacana, é alguém legal, é o companheiro da saída. E quando você percebe, ele já está roubando a semente no teu coração, aquilo que foi lançado, a pregação que você ouviu num domingo, ou a mensagem que você leu na Bíblia, e incendiou no teu coração, ele vem e rouba aquela semente do teu coração. Você está entendendo, irmãos? Ele se apresenta como um celular. Sabe, a gente escutou tantas vezes, quem é crente há muito tempo igual eu, escutou tantas vezes a pregação dizendo que um dia, e a gente foi enganado com isso, o anticristo ia vir, ia botar 666 na testa da gente, ia ser através de um chip, é ou não é? E o chip ia entrar na mente, na cabeça, ia botar na testa, porque a marca é na testa, era um chip, na testa, ia dominar a gente, ela ia controlar a gente. Irmãos, esse chip já está há muito tempo aí, só que não está na testa, está na mão. Ele vem através do celular. A mensagem está boa, mas chegou a mensagem de outra pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Ele não vai aparecer para você como um monstro terrível, não. Ele vai trazer uma conversa bacana, ele vai chegar como uma moça bonita, ele vai chegar com um rapaz elegante, ele vai chegar com uma conversa de malandro e vai roubar a sua semente. Irmãos, se vocês soubessem o que tem de gente que anda com a gente e que impede o que Deus quer fazer na nossa vida, e a gente nem percebe. Por isso que eu demorei a aprender isso, estou aprendendo ainda, eu confesso para vocês, mas a gente tem que aprender a louvar a Deus muitas vezes pelas pessoas que saíram da nossa vida. Alguns entraram, outros saíram, e alguns ficaram por um tempo, foram uma bênção, e de repente não deixaram de ser bênção na vida da gente, ora as bolas. Deus só cumpriu a palavra dele na vida de Abraão quando Ló se separou dele. Enquanto Ló estava com ele, havia promessa, mas não havia o cumprimento da promessa. Quem está entendendo, diga amém. Isso só acontece quando nós marginalizamos a palavra de Deus. Aí tem a nossa parte também, porque a gente fica botando muita culpa na ave de rapina, mas não esqueça que a semente estava caída à beira do caminho, estava marginalizada. Quando nós ouvimos a mensagem e deixamos de lado, quando nós marginalizamos aquilo que está sendo pregado, quando nós marginalizamos aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos recebendo de Deus, ficamos suscetíveis às ações do maligno para roubar a palavra de Deus sobre nós. Então eu não levo a sério aquilo que está sendo ensinado, eu não levo a sério aquilo que está sendo pregado, eu não levo a sério aquilo que está escrito na palavra. Esse negócio de fim do mundo não é bem assim não, o negócio de Apocalipse não é bem assim não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Estou dando exemplos aqui apenas. Deixe de marginalizar a palavra que Deus ministra no seu coração. Deixe de marginalizar a mensagem que você escuta. Deixe de marginalizar a pregação que você ouve. E vou dizer algo para você em nome de Jesus. Escuta, Deus não muda. As experiências negativas que você tem, as experiências negativas que eu tive, não mudam a natureza de Deus. Deus cura, mas Ele não curou fulano, ok, mas isso não muda a natureza de Deus. Deus cura. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Não marginaliza a palavra de Deus. As experiências negativas que eu, Fábio, eu conto sempre uma história aqui que é real. Eu tive um problema de vesícula, muitos aqui já tiveram, ou alguns aqui já tiveram. E problema de vesícula se resolve de uma forma só, irmão, quando dá pedra na vesícula. Tem que tirar a vesícula. Mas eu criei que Deus ia fazer um milagre na minha vida, porque eu sou um homem de fé. E como homem de fé, eu sei que Deus é poderoso para curar. Enfim, eu tive pedra na vesícula e fui na quarta-feira, eu preguei numa quarta-feira aqui num culto, orei com uma irmã que estava com uma pedra na vesícula. E ela estava transparente, sofria de dor, e eu não sentia nada, irmãos, eu só estava com pedra na vesícula, mas não sentia nada, ela estava com a vesícula inflamada, já eu orei com ela, quarta-feira.
Na quinta-feira eu falei, vou repetir o exame, porque meu Deus é poderoso para me curar. Repeti o exame. O médico olhou para mim e disse, aumentou as pedras na vesícula. Em menos de uma semana. Irmãos, operei sábado de manhã, tirei a vesícula. Não tem mais problema de vesícula. Eu não tenho vesícula mais. Eu recebi alta, convenci o médico a me dar alta no mesmo dia. Não sei como, mas eu convenci. À noite eu estava em casa. E a irmã que eu orei na quarta-feira estava no mesmo dia, mas aqui na igreja, dando um testemunho, dizendo que ela foi curada da vesícula com a minha oração na quarta-feira. No dia que eu recebi alta, ela deu testemunho aqui. Glória a Deus! A minha experiência negativa não muda a natureza de Deus. Então não marginalize a palavra que Deus está sendo pregada. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo ou não? Quem está comigo diz um amém forte aí. Deixa eu acelerar, porque senão eu não dou conta de falar tudo o que eu quero falar. Segundo, a Bíblia diz que outra semente caiu num coração cheio de pedras. O que eu acho mais interessante, aliás, algo que chama muito a minha atenção nesse texto, é que a Bíblia diz que mesmo naquele coração cheio de pedras, naquela terra cheia de pedras, a palavra entrou. A mensagem entrou, mesmo naquele coração endurecido, a mensagem entra nos corações mais endurecidos da sua família, nos corações mais cheios de pedras da sua casa, nos corações mais cheios de resistência, que ouvem a mensagem, escuta, continua falando, porque a palavra entra. Água mole, pedra dura, tanto bate até que entra. Mas aquela mensagem que caiu, ela não tinha raiz, ela não tinha profundidade. Quando o sol veio, e a Bíblia, Jesus deixa claro o que é esse sol: perseguição. Jesus deixa claro, perseguição por causa da palavra. Quando o sol veio, queima. O que é essa raiz? Perseguição, irmão, deixa eu dar uma notícia para você. Que Paulo foi muito claro para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim, na segunda carta, no capítulo 4, ele diz assim: aquele que quer viver piedosamente o evangelho será perseguido. Nós, graças a Jesus, nós não temos a mesma perseguição que tem nos países comunistas, nos países socialistas. Nós não estamos passando o que passa lá na Nicarágua. Os cristãos estão passando na mão daquele governo nefasto e maligno, que está botando padre e pastor na cadeia. A gente não passa o que acontece na Coreia do Norte, a gente não passa o que acontece muitas vezes na China, e nem nos países islâmicos, glória a Deus. Mas se você de alguma forma não está sendo perseguido por causa da tua fé, tem algo errado com a tua fé, tem algo errado com o evangelho que você está vivendo. O que é perseguição? Simples, dentro de casa, na sua família, tem um primo seu que diz assim: você está dando dinheiro para pastor? Ou um parente seu que vem de longe e critica você por estar indo na igreja? Ou a pessoa que trabalha com você? Alguma forma você vai ser perseguido. Mas aquele que recebe a palavra do reino e tem o coração de pedra, não tendo raiz, quando vir essa perseguição, a mensagem vai se queimar. Para que a mensagem se torne poder de Deus, ele precisa ter raiz, porque se não tiver raiz, quando essa perseguição bater, quando alguém vir zombar dele porque ele está indo na igreja, eu vou de vez em quando, quase não vou na verdade, não, fui uma vez no Natal, uma música bonita. Vocês estão entendendo? Quando a perseguição bate, ele entra na zoeira. Quando a perseguição vem, ele entra no negócio, ele afasta, ele sai, ele não quer ser visto como um crente. Mas o que é essa raiz? Porque o que importa para a gente é saber o que é essa raiz profunda. Essa raiz profunda é fé.
É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A mensagem não vai ser queimada, independente da perseguição que vier, se você tiver o coração cheio de fé e confiança no Deus que pode todas as coisas, no Deus que está acima de todas as coisas, no Deus que é soberano, no seu Filho amado Jesus Cristo, que é o autor e consumador de todas as coisas. Se o seu coração estiver firmado nessa primícia, aliás, não é primícia, nessa verdade, Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Se você estiver firmado nisso, pode vir a perseguição que for, não queima. E a outra caiu entre espinhos, cresceu junto, e quando cresceu, os espinhos vieram e sufocaram, mataram aquilo que foi pregado, aquilo que foi ministrado. E Jesus explica, ele fala duas coisas. Ele fala que a preocupação com as coisas desta vida, ansiedade, a preocupação exacerbada com as coisas desta vida, será que dá? Será que não dá? Será que vai acontecer? Se perde. E ele fala do engano das riquezas. Querer ser rico não tem nada de errado, se preocupar em ser rico é problema. Eu vou deixar esse negócio de igreja um pouco, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu vou deixar esse negócio de servir a Deus um pouquinho de lado aqui, porque olha, tem os DARFs, as contas vencem. Vou deixar esse negócio um pouquinho de servir a Deus aqui, porque eu tenho que crescer profissionalmente. Tem algo errado nisso? Tem que deixar de lado. Crescer profissionalmente não tem nada de errado, pelo contrário, Deus quer que você voe, Deus quer que você suba com asas de águia, Deus quer que você seja uma pessoa extremamente bem sucedido, mas a partir do momento que o dinheiro, que essa vontade está entre você e Deus, isso se torna um ídolo. O ídolo não é só imagens, ídolo não é só um Deus estranho que você adora, ídolo é tudo aquilo que está entre você e Deus. Por isso que Ezequiel fala tanto sobre o ídolo do coração. O povo de Israel tem que tirar o ídolo do coração. Não é só imagem ou escultura, é o ídolo que está no coração. Tudo que está entre você e Deus, tudo que atrapalha você de servir a Deus, tudo que atrapalha você de ter relacionamento com Deus, é um ídolo que precisa ser removido. E muitas vezes pode ser até sua família. Sufoca, até que mata. Preocupações com essa vida e o engano do dinheiro. Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé, aquele que quer ficar rico, cai em muitos enganos. É por isso que a gente tem que saber querer ficar rico da forma certa. Tem a forma certa, tem a forma correta. E qual é a forma certa então, Fábio? Conta pra gente, que a gente quer ficar rico, eu te conto agora. É não permitir que isso atrapalhe você de servir a Deus, porque o dia que isso atrapalhar você de servir a Deus, se tornou um engano na tua vida. Vocês estão ouvindo, irmãos? Ouçam o que o Espírito diz à igreja. O dia que isso atrapalhar você de servir a Deus, isso se tornou um engano, isso se torna maldição na tua vida. Mas a partir do momento que isso se torna um instrumento de servir a Deus na tua vida, ou isso não te atrapalha em nada, isso é bênção para você. E outra caiu em boa terra, deu frutos, germinou. A mensagem do reino foi lançada, frutificou, não teve ave de rapina, ela pode ter até tentado, mas o coração estava firmado em Deus, tinha fé. A perseguição veio e não aconteceu nada, as preocupações dessa vida veio, mas aí lembrou que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas o serão acrescentadas. E germinou.
Essa mensagem, e eu termino com isso, se nós voltarmos ao verso 10, os discípulos procuram Jesus e pedem para explicar, porque talvez nem eles tinham entendido. E Jesus dá essa revelação para eles no verso 11. Ele respondeu, lê comigo: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por que você está lendo esse texto? Porque no verso 23, quando fala da boa terra, ele usa uma expressão, veja lá comigo: e quanto a semente que cai em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. A expressão aqui no original é a mesma que tem a mesma tradução de revelação. O tradutor Mateus quis dizer mais ou menos assim, que cola na mente, que traz para a mente, que une a mente. É aquele que pega a pregação e coloca, aquele que pega a mensagem do reino e coloca na sua mente, funde na sua mente. Entende o que eu estou falando? Que coloca na sua mente, que tem a transformação que Paulo fala em Romanos 12, a metanoia que Paulo fala em Romanos 12, verso 2, e transformai-vos pela mudança, pela renovação da sua mente. Nós só nos tornamos discípulos de Jesus quando temos uma mente transformada por Jesus. Nós só nos tornamos boa terra que ouve das sementes lançadas, e as sementes germinam. Sabe, irmãos, escuta o que eu estou te falando aqui, é a pregação que é lançada. É o que eu disse aqui antes da gente começar a pregar, antes de eu começar a pregar, que eu disse, uma oração que é feita, uma palavra que é lançada, uma música que é cantada. Nós somos boa terra quando nós trazemos aquilo para a nossa mente e deixamos Jesus transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, nos darmos uma nova mente. Não é à toa que Romanos 12, eu termino, ainda tem meu tempinho ainda, estou no tempo, termino com isso. Romanos 12, verso 2, Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele tem para nós a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, mas isso é consequência. E a gente precisa estudar a Bíblia da forma correta, fazer o que os teólogos chamam de hermenêutica da forma correta, para a gente não botar a culpa em Deus nas coisas. Porque muitas das vezes a gente coloca a culpa em Deus, fala: Deus, a Bíblia diz o que o Senhor tem para mim. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu amo a Deus, então todas as coisas vão cooperar. Meu irmão, não é isso que está lá não, porque tem uma outra frase, lá diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se não tiver no propósito de Deus, não vai cooperar para o bem não, é por ruim mesmo, é para dar errado mesmo. A gente tem que entender a Bíblia certa. Então diz lá em Romanos 12, verso 2, que Deus tem o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, segundo a sua vontade, mas é consequência. Verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que é pela graça, não tem outro jeito, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, ou não vos conformeis com esse mundo, com esse século. Jesus nos chamou para sermos inconformados, mas transformai-vos pela metanoia, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis consequência, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só me torno discípulo quando eu pego e põe na minha mente. Eu só me torno terra boa quando eu pego a mensagem e trago na minha mente. Não é à toa que a Bíblia, que a regra de Moisés para o pai e para a mãe era falar da palavra de Deus para a criança desde pequeno. E fala lá, está escrito lá, tá? Essa orientação, olha que orientação extraordinária. Fala na mesa ao comer, fala ao caminhar, fala ao dormir, fala da palavra, para que a palavra entre na mente, para que a palavra se torne um com a sua mente, e ao tornar um com a sua mente,
se torna uma renovação da mente, uma metanoia do Espírito Santo, uma mente de Cristo. Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Jesus. O que é ter a mente de Jesus? Eu tenho 2 minutos, posso terminar com isso, irmãos? Já falei, vou terminar 2 vezes, né? Essa é a terceira, mas essa é de verdade. 2 minutos. O que é ter a mente de Jesus? João diz: no princípio era o Verbo. A fala, a palavra, o texto, o Verbo era Jesus, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. A palavra é Jesus. Quando a palavra se torna uma só com a minha mente, eu tenho a mente de Jesus. Quando a minha mente se torna uma só com a palavra de Deus, vocês estão entendendo, irmãos? Isso é metanoia, isso é transformação de mente, isso é ser boa terra. Quando a palavra se torna uma com a minha mente, eu começo a vivenciar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, segundo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Que nós sejamos boa terra, que o nosso coração, que a nossa semente seja boa terra. Sabe, irmãos, como Abraão, a ave de rapina quem expulsa é a gente, tá? É nós que expulsamos a ave de rapina, não é Deus que expulsa não, tá bom? É nós que não deixamos a nossa fé ser abalada quando há perseguição, quando o sol bate. É nós que não deixamos as preocupações ou o engano da riqueza nos sufocar como um espinho, um espinheiro. Tem a parte de Deus, mas tem a minha parte. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que nós sejamos essa boa terra, amém?